Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. Sim, o nosso Galão da Massa classificado para a grande final, um jogo histórico de ressurreição do nosso Galo, do melhor futebol do Atlético aparecendo, e sim, a mídia se rende ao Galo, que fez a sua melhor partida no ano de 2025 e também na era Sampaoli. Agora sim, o time está com a cara do Sampaoli, então tem sim um corte muito legal do troca de passe aí, toda a mídia se rendendo ao excelente partida que o Galo fez nessa noite de terça-feira, deixando a gente na final e chegando como favorito, rapaziada. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Vamos falar muito sobre a vitória do Galo. O Galo venceu o Independiente Del Valle pelo placar de 3-1 na Arena MRV em Belo Horizonte e avançou. No primeiro jogo, vale lembrar, lá no Equador, houve empate pelo placar de 1-1. Ô, seu Mansur, é o seguinte, fazia tempo que eu não vi o Atlético jogar bem como jogou hoje, hein? E mais importante até, talvez, do que jogar bem hoje, são as boas notícias que o jogo de hoje talvez possam trazer. A recuperação de dois jogadores que não estavam conseguindo recuperar o bom futebol, Dudu e Bernard. Bernard até esboçou alguma coisa aí nas últimas rodadas, mas os dois jogaram bem hoje, especialmente Dudu. Fez um grande jogo para lembrar até os tempos de Palmeiras. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo Nunes. Boa noite a todo mundo que assiste o programa. Foi um Atlético animador, assim, se você pensar que é um time que agora se prepara para uma reta final de temporada, que ele vai com uma final de Copa Sul-Americana, podendo, através dela, chegar numa vaga de Libertadores. Acho que o Atlético chega como favorito na final da Copa Sul-Americana pelas individualidades que tem, não pelo que vinha jogando como padrão, mas pelas qualidades individuais que tem, seja contra a Laú, seja contra o Lanús. Mas faltava um pouco de desempenho coletivo, convincente, consistente, e acho que o Atlético fez isso hoje. A partir de uma estratégia que o Sampaoli montou, daqui a pouco a gente fala um pouco mais detidamente sobre ela, com uma mudança na maneira de defender, na maneira de atacar do time, tudo isso funcionou muito. Eu acho que o Dudu vinha dando alguns sinais de crescimento nos últimos jogos, mas sem dúvida alguma hoje foi a melhor partida dele. Mais tímidos, né? Mas hoje foi... Mesma coisa com o Bernard, e um time muito intenso o tempo todo. O primeiro gol sai de uma pressão, recuperação de bola na frente, e um time que não baixou o nível até mesmo com o placar praticamente definido no fim do jogo. Enfim, acho que tem bastante coisa interessante na atuação do Galo para a gente falar e deixa um otimismo em relação à final. É isso. E assim, a gente que já conhece razoavelmente bem o trabalho de Sampaoli, né, de outros tempos, hoje foi um time com a cara do Sampaoli, né? Um time intenso, um time brigador, um time ligado, que não abriu mão de atacar o tempo todo. Foi mais ou menos o que a gente imaginava, né, do Sampaoli quando ele assumiu o Galo lá atrás, com o bom elenco que ele tem. Não, Paulo? Bem-vindo ao Troca, amigo. Obrigado. Bem-vindo, não, né? Boa noite. Boa noite, Mansur. Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Sobre o Sampaoli, eu estava em casa e eu fiquei assim, olhando o primeiro tempo e fiquei, cara, o Sampaoli, ele conseguiu transformar o Atlético, né, nesses 2, 3 jogos últimos, tanto de brasileiro como da Sul-Americana, Diniz, de um time daquele que você pode falar assim, esse time é a cara... É o time do Sampaoli. Se você está vendo o jogo e não sabe se o Sampaoli está na beira do gramado, você fala assim, tem a cara do time do Sampaoli, porque foi absurdo o primeiro tempo que o Atlético fez hoje. Marcação alta, com pressão, muitos erros no último passe, né, no primeiro tempo, pelo menos aquele último passe para deixar na cara do gol, ou uma finalização, ou uma tomada de decisão, mas as jogadas coordenadas, elaboradas, produzidas, no primeiro tempo, várias dentro da área, né? Então, assim, eu acho que ele está tendo tempo agora de trabalhar esses caras. Você falou em recuperação. Eu acho que é importante também esses pouquinhos de minutos que ele está dando para o Hulk. E ele vai recuperando o Hulk. O Hulk hoje de novo. Você vê a dificuldade que o Hulk tem quando está na frente do goleiro, né? O que se transforma para uns um desespero, para ele é uma calmaria. Então, assim, é importante. Eu acho que o Atlético mostra, para mim, nessa final, para o lado do copo cheio, que é um time que está melhorando. E para o outro lado, Felipe, eu acho que o torcedor palmeirense... Depois desse jogo do Atlético hoje também, tem um quê de felicidade, porque ele viu um time que está liderando
o seu campeonato, né? Verdade. Campeonato equatoriano, né? Que ia enfrentar a LDU, que não enfrentou, mas mostra que esse campeonato, né, o equatoriano, não é tão forte e que o Palmeiras pode sim, jogando em casa, sem altitude, fazer essa reviravolta. Vale lembrar que LDU e Independiente Del Valle se enfrentariam no final de semana pelo campeonato equatoriano, né? Mas como os dois times estão envolvidos nas competições sul-americanas, a federação local, a Federação Equatoriana de Futebol, acabou adiando o jogo para que os dois times possam se preparar bem para esses confrontos, né? Hoje o Independiente Del Valle contra o Galo e na quinta-feira a LDU jogando contra o Palmeiras. Você sabe que eu estava ouvindo o Paulo falar, e ele tem razão a respeito do Hulk, mas eu tenho a impressão que o problema era mais do time e menos do Hulk. Sim. A pouca produção do Hulk ofensiva, eu tinha mais a impressão de que era um problema coletivo, né? Porque se a gente pegasse o time como um todo, o Rony estava com dificuldade de fazer gol, o Hulk estava com dificuldade de fazer gol, o Dudu não fazia gol, o Bernard não fazia gol, o Arana, que costuma, né, fazer gols com frequência, não é um artilheiro, mas tem sempre participações em gols, não estava fazendo gol, o Igor Gomes, muito menos. Ou seja, era um problema, eu tenho a impressão, Mansur, muito mais coletivo do que individual da figura do Hulk. Hoje, a chance apareceu e ele meteu na rede. Só um detalhe antes de responder a sua pergunta. Quando o Paulo falou que a torcida do Palmeiras tem uma ponta de felicidade, sabe qual é o último jogo do Galo antes da final da Sul-Americana? Em tese, pelo calendário, 3 dias antes? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Pelo Campeonato Brasileiro. O que dá uma possibilidade enorme de que seja um Galo... A ver como é que vai ser a situação do Galo, né? Exatamente. Naquela altura. Mas ele já... Mas eu acho que a vitória essa última vitória agora contra o Ceará já deu uma... Ele até lá tendo mais uma vitória, duas, que seja... Ele tem, são 1, 2, 3... Tem 3 jogos, depois o jogo com o Palmeiras pelo Brasileiro e aí a final da Sul-Americana. Hoje são 5 pontos de diferença do Atlético para a zona do rebaixamento. Eu acho que ele vai ter ali uma gordura que permita ele... concentrar na final. Concentrar e ter um time bastante diferente desse jogo com o Palmeiras, que era um dos jogos mais desafiadores, um dos jogos desafiadores da tabela do Palmeiras até o final. Em relação ao Hulk, eu acho que tinha um pouco das duas coisas, né? Eu acho que o Hulk, nos últimos tempos, vinha sendo um jogador que aqueles momentos em que ele resolvia jogos vinham se tornando mais esparsos. É natural, acho que o tempo vai passando. Por mais que ele seja um espetacular profissional dedicado à profissão, alguém que se cuida ao extremo, e evidentemente que o coletivo do Atlético também não ajudava ele a ser a melhor versão do Hulk. Acho que a partir de agora, especialmente desses jogos daqui até a final, acho que o Sampaoli vai tentando entender uma forma de reencaixar o Hulk, tentar ver com um coletivo um pouco mais ajustado, se ele consegue ter o seu jogador de mais desequilíbrio no time. Acho que passa também por uma questão de pressão na saída de bola do adversário, né? O que o Atlético fez hoje, bem, né? No primeiro tempo, fez muito bem com todos os jogadores participando. O Rony é um especialista O Rony faz muito bem esse trabalho, todos os jogadores participavam muito desse trabalho de pressão. Eu acho que tudo isso vai pesando. Agora, é evidente que no momento difícil, você olha para o elenco inteiro do Atlético, o jogador de quem mais você espera desequilíbrio é o Hulk. E esse encaixe nessa marcação, lógico que o Rony faz isso melhor, né, do que o Hulk, até pelas características. E pela força, né, pelo sprint, pela idade, por tudo. Vários momentos da partida. Agora, você não pode abdicar de um cara com a capacidade do Hulk. Você tem que fazer... Primeiro, ele consegue fazer essa marcação também. Não consegue fazer como o Rony faz, mas ele consegue entregar. E aí, quando tem a bola, o Atlético é outro Atlético com o Hulk. Porque um cara que sabe se movimentar bem, que tem uma leitura de jogo, que tem um bom passe, que finaliza bem, que tem força. O gol que ele faz hoje, que ele dá o tapa, que ele recebe a bola, né? A bola tem um desvio do zagueiro do Independiente, só que ele já dá o tapa e já sai. O domínio já é para fazer o gol. Pra fazer o gol. Ele não tá aquele cara tentando pentear a bola para tentar receber uma falta. Ele já sabe o que ele vai fazer. Então, assim, você não pode abdicar, cara, com um cara com a capacidade igual o Hulk. E o Mansur estava falando sobre o jeito diferente de atacar, né, Mansur? Você me corrija se eu estiver errado. Mas hoje ele botou o Arana um pouco mais por dentro, né? Então, para armar o jogo ali, abriu o Dudu do lado direito. Então você tinha ali Arana, Igor Gomes, Bernard, todo mundo jogando por dentro com o Dudu mais aberto pelo lado esquerdo. O que me chamou a atenção muito, assim, primeiro, raramente isso foi necessário no jogo, mas quando o Galo precisava defender um pouco mais atrás, você tinha Juan, Vitor Hugo, Júnior Alonso. Quem baixava, se fosse necessário, para o lado aqui era o Alan Franco. Sim. O Igor Gomes vinha um pouquinho mais atrás, juntava com o Fausto Vera, e aqui você tinha
Rony, Bernard, Dudu. Isso. Quase um 5-2-3, mas com muito encaixe, né? Que o São Paulo faz muito encaixe individual e fazia as perseguições. Quando o Atlético se organizava ofensivamente, e aí é a maior parte do jogo, o que a gente tinha, o Alan Franco voltava para a posição dele aqui, junto com o Fausto Vera. Em tese, quem partia aberto do lado direito era o Rony, tinha esses 3 homens por trás. O Dudu partia de uma posição mais aberta, o Arana por aqui, Igor Gomes, e o Bernard, que em tese vinha aqui por dentro, ele não era um 9, ele vinha junto da linha dos meios. Exato. O Galo tirava completamente as referências dos jogadores do Del Valle, mas principalmente ele tinha muitas inversões de posição. Então vinha muito o Dudu dentro, se fosse passar por fora o Arana, ou mesmo o Bernard buscar um lado por dentro. O Rony vinha muito atacar dentro e o Igor Gomes passava por fora. Tem um lance que dá origem a uma jogada perigosa do primeiro tempo. O Igor Gomes fica, passa o Alan Franco e ele aciona o Rony por dentro buscando a área. Então, a partir desse posicionamento, tinha muitas alternâncias de posição e muitas trocas. Você tem um lance na origem do segundo gol, que o Dudu está fazendo uma pressão aqui atrás. Ele intercepta um passe por dentro e aciona a corrida do Bernard nessa diagonal para a área. E daí sai o segundo gol do Galo. O primeiro é de uma pressão muito bem feita, que participa o Bernard, participa o Dudu, o Arana vai na área. Outra coisa que chamou a atenção nesse gol, o Dudu não só intercepta o passe, como dribla 2 jogadores. Isso, ele que arranca. Era raro a gente ver o Dudu conseguindo levar vantagem sobre defensores. E dribles limpos. Em velocidade limpos. Trazendo para a esquerda, né? O zagueiro se abre, ele traz para a esquerda, limpa um, vem o outro, ele limpa o outro e dá um passe com categoria para o Bernard. Claramente uma subida de produção. E tem uma coisa que física, inclusive, que ele tinha essa dificuldade. Uma coisa que o Mansur mostrou aqui, eu vi isso muito no primeiro tempo, é a superioridade numérica no meio campo também. Não só quando tinha a bola, porque chegava fácil para frente, mas quando não tinha bola. Porque o Bernardo não é o 9, né? Então ele vinha para dentro. Exatamente. Ele fechava por dentro, o Arana vinha por dentro, então o Independente Del Valle só tinha muito a bola longa no Lourinho, lá no Spinelli. Spinelli, porque não conseguia trabalhar essa bola por dentro. E convenhamos, assim, né? No segundo tempo, porque o início do Atlético, ele consegue com essa movimentação criar muitas chances. Quando o jogo dá uma acalmada... Não criou, assim, se a gente pensar... mas eu anoto tudo aqui, você sabe, né, Mansur? Né? Chances claras, assim, não houve. Houve muito volume ali ao redor da área, finalizações travadas e tal, mas pode até ver os números... Exato, decisões erradas. Pode até ver os números do jogo, porque para mim tem uma diferença, às vezes tem situações de gol que não se concretizam em finalização. Você está ali com o lance clareando, no último passe você tem... Exatamente, foi isso que aconteceu muito no primeiro tempo. Aí, ó, posse de bola, 56 do Del Valle, 44 do Galo. Total de passes trocados, 513 para o time equatoriano, 406 do Atlético. O passe certo. Passes certos, número baixo, né, do Atlético. Exatamente. 83% é baixo para quem está jogando em casa, inclusive. 87, o índice melhor do Independiente Del Valle. Finalizações equilibrados, os números, né? 10 do Galo, 11 do Del Valle. No gol, 7 do Galo, aí um acerto muito maior, contra apenas 3 do time do Equador. Virando a página... Vamos lá com a segunda parte das informações dos números do jogo. E tem um pouco de considerar o estilo também, né? O Atlético não fez um jogo de acumular posse, de acumular passe. Era um jogo muito mais direto. Impedimentos, 1 do Atlético, 3 do Del Valle, escanteios 4-5, 7-13 em desarmes, 8 faltas cometidas pelo Galo, apenas 5. O jogo inteiro teve um bom número. Semifinal de Sul-Americana, né? Tivemos apenas 13 faltas. E num campo que é sintético, que facilita, exatamente. O jogo fica mais rápido, né, Paulo? 2 amarelos para o Atlético, apenas 1 para o Del Valle. E o mapa de calor, diz o que pra gente, ô Mansur? O lado esquerdo, olha como atacou o Atlético concentrou bastante ali, onde estava o Dudu aberto, o Arana juntava o Bernard, caía por ali, e o Atlético juntava muitos jogadores por ali. E o Del Valle tinha muito jogo de intermediário, né? Ele acumulou muito passe, mas acumulou por vezes muito passe no seu campo defensivo. Passe lateral, achei o time do Del Valle pouco objetivo, né? Exato. Time que ameaçou pouco o Atlético, né? O gol, inclusive, sai num chute de fora do Arroio, né? Mas uma bola que o Everson normalmente defende. Muito o Galo tinha o controle. Defensável, ele acaba é um lance fora do roteiro, mal, né? Você não espera que o Everson vai falhar. E o Spinelli E a bola saiu muito, né? Porque se a bola ficasse pelo menos ele conseguiria voltar, exatamente. Né? Tanto que a bola veio para dentro. Dele. Normalmente ele está aqui, dá a sequência para fora, joga para lá. Mas eu acho que ele estava com tanta segurança que a bola não foi tão difícil encaixar. Um dado interessante do jogo
é que a gente citou o número baixo de faltas e como o jogo fluiu. Sim. O jogo teve 58 minutos de bola rolando, que é um número alto. Muito. Isso é muito curioso como essa discussão está no mundo todo. Me ocorreu agora que eu acho interessante. Está tendo uma discussão muito grande na Inglaterra, porque se considera que as 8 rodadas iniciais da Premier League apresentam uma qualidade de jogo baixa em relação aos últimos tempos. Então tem De tempo? Você está falando de tempo? de tudo. De tudo? Crescimento de bola longa, crescimento de lateral na área, É verdade. Eu vi o Guardiola falando crescimento sobre isso, inclusive. baixa no número de gols e um número de bola rolando que há 2 temporadas atrás a média era de 58 minutos, baixou a 56 na última temporada e estava em 55 nas primeiras 8 rodadas desse ano. Isso estava gerando uma discussão. Então, o 58 é do momento que era considerado melhor, por exemplo, da Premier League, se a gente tiver como padrão um campeonato que a gente fala muito bem. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Troca de Passe. Você viu aí a mídia se rendendo ao nosso Galão da Massa, que sim, passou por muitos altos e baixos nesse ano de 2025, mas nessa noite de terça-feira jogou de terno, jogou muito bem e se classificou com muita moral. Vai para a final, sendo sim o favorito. Então você viu, cara, toda a mídia aí se rendendo literalmente para a melhor atuação do Galo na temporada de 2025. Sinceramente, rapaziada, é um outro Galo. Agora começa sim a aparecer o Galo com a cara do Sampaoli. Muita gente criticou quando o Cuca saiu e entrou, chegou o Sampaoli falando que ele não ia reunir o grupo, que ele não tem essa característica. E sim, ele conseguiu remontar esse Galo, dar confiança aos atletas, como o Bernard, que vem jogando muito bem com ele, como o Dudu, que vem jogando muito bem com ele, a Arana voltando a jogar bem, Caio Paulista, que estava esquecido aí, cara, mas está jogando bem. Então, o time do Atlético vinha num momento de altos e baixos e falta de confiança, acho que pessoal de cada jogador. Principalmente aí o Bernard, então, cara, desde o ano passado, não conseguiu se encaixar bem com o Milito, não conseguiu se encaixar com o Cuca, mas agora com o Sampaoli conseguiu, cara, trazer o cara de volta pra gente. Toda a mídia falava, não, o Bernard, cara, não estreou ainda. Então, para quem falava que o Bernard não estreou, vê aí se o Bernard estreou com a camisa do Galo, reestreou. Dudu, então, cara, que foi um investimento alto, né? Muita gente falou, cara, parece que o Dudu veio só para fazer uma provocação mesmo ao Cruzeiro, que ele saiu de lá brigado, e o Galo quis botar mais lenha nessa fogueira. E muita gente falando, cara, acabou que trouxe o Dudu só para gastar dinheiro e pela rivalidade. Mas aí, ó o Dudu, que ele fez no jogo. Jogou muita bola, meu irmão. Jogou muita bola. Tá sendo muito elogiado pela mídia. Você viu aí o Diniz falando até sobre lembrar o Dudu, que foi aquele melhor Dudu da carreira dele lá no Palmeiras. Porque realmente, cara, ele jogou muito. E, cara, que assistência que ele deu para o Bernard. A jogada toda dele, né, cara? Driblou os dois ali, cara, e deu um passe magistral, uma assistência excepcional. E aí você vê o Bernard recuperando cada vez mais a sua confiança, fez um golaço, uma tranquilidade para botar a bola dentro da rede, cara, e foi muito emocionante ver o Galo jogando nessa noite, cara, foi bom demais. É claro que a classificação, né, a ida para a final foi muito bom, sim, mas assim, sinceramente para mim, e claro que o mais importante é a classificação, tá? Até porque nós chegamos hoje na semifinal e agora na final com algumas atuações que não foram boas, mas chegamos, fomos nos classificando, né? Por 2 vezes no pênalti, enfim. Mas o futebol que o Galo apresentou hoje, cara, é para deixar toda a massa feliz, cara. De ver realmente que o São Paulo consegue agora colocar a sua cara no time, veio tendo evoluções,
né? Teve aquele tropeçada feia contra o Fluminense, mas o jogo contra o Fluminense foi um ponto fora da curva. Devagarzinho veio apresentando melhora. Veio apresentando melhora. Teve o jogo contra o Mirassol que ganhou sofrido porque teve um expulso. O jogo contra o Juventude faltou aquele toque final, fazer o gol. Então, o Galo veio crescendo. Claro que contra o Corinthians e contra o Ceará, contra o Corinthians a gente acabou perdendo o jogo fora de casa, mas com um time muito mexido, com um time misto. Contra o Ceará, dentro de casa, com um time misto também, mas conseguimos a vitória, que é muito importante. Mas você vê, cara, o crescimento do Galo. Lembrando que o São Paulo não teve um tempo parado, uma pré-temporada para poder levantar esse time, entender todas as características do elenco. Então ele já pegou o bonde andando, né, rapaziada? Então fica mais difícil desenvolver o trabalho, mas a gente acredita agora que o time começou a mostrar que está entendendo, que está fazendo o que o Sampaoli queria que eles fizessem. Sim, agora o Galo ficou com a característica do Sampaoli, o Galo que já tinha um bom elenco e agora com o encaixe do trabalho do Sampaoli, com as peças maravilhosas que nós temos no nosso elenco, o Galo vai sim cada vez mais voltar a dar alegria a essa massa, né, cara, que tá sempre ao lado do Galo, momentos ruins, momentos difíceis, mas a gente sempre tá junto. E agora, um momento muito feliz de ver a evolução do Galo com o Sampaoli, essa chegada na final, né, o time se recuperando no Brasileiro. Então, a gente acredita, cara, que o final de 2025 vai ter muita alegria, vai ter muita coisa boa aí no nosso Galo. Quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que que você concorda, o que que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre aqui procurando as matérias e informações do nosso Galo para trazer tudo para você, torcedor atleticano. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.